Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, programa esse apresentado por mim, Harrison Campos, e hoje nós temos um assunto bastante delicado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, e com isso nós temos uma convidada mais que especial, ela, doutora Larissa Fernani, seja bem-vinda. Muito obrigada, Harrison. Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre o Setembro Amarelo com vocês. Isso é um tema muito importante, delicado de ser abordado, mas que é necessário. Meu nome é Larissa Fernani, eu sou médica psiquiatra, me formei desde 2020 como médica e me formei na residência de Presidente Prudente, estou morando em Lins desde abril e atuo aqui como médica psiquiatra na Clínica Coroados. Entendi. Primeira coisa, vou tirar uma curiosidade minha. O que levou você a fazer psiquiatria? Eu sempre gostei muito da psiquiatria, eu fiz a medicina para cursar a residência de psiquiatria, sempre gostei do tema de saúde mental, dos transtornos, de ajudar as pessoas que estão em sofrimento psíquico. Eu acho que é uma área que está abrangendo e cada vez mais crescendo aí, né? Hoje em dia é difícil você não ver alguma pessoa que necessita ir numa terapia, em um acompanhamento com algum médico especialista nessa área. Então eu acho muito interessante, é uma área que sempre me chamou muita atenção. Entendi, doutora. Afinal, o que é ter saúde mental? Ter saúde mental, eu acredito que é muito individualizado. O que para mim pode ser muito importante, me fazer feliz, para o outro pode não ser, né? Então, cada pessoa traz consigo um sofrimento, traz uma angústia, algum transtorno ali envolvido. Então, a gente tem que olhar para aquela pessoa individualizada, com tudo, com as necessidades, como que é o dia a dia dessa pessoa. Então, eu acredito que ter saúde mental é você se sentir bem consigo mesmo e estar feliz com isso. Entendi. A gente sabe que setembro já vem sendo marcado por vários anos aí com o Setembro Amarelo. O que seria esse Setembro Amarelo e qual campanha que nós levantamos junto a ela? O Setembro Amarelo, ele surgiu, a primeira edição foi em 2015, foi junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina e o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles criaram essa campanha do Setembro Amarelo para conscientização e falar a respeito do suicídio. Porque a gente sabe e tomou como forma a cor amarela, né? O dia seria o dia 10 de setembro, mas a gente coloca como todo o tema central o mês todo. E é para conscientização, para promoção. Então, o maior meio de prevenção é falar a respeito disso. Então, se você tá passando por algum sofrimento, independente se é pensamento de morte, se é angústia, tristeza, desânimo, ansiedade, procure ajuda. Seja de algum familiar, seja de algum amigo, seja de um psicólogo, de um psiquiatra, nem que se for para tirar dúvida, né? Então, para não chegar a algo pior, não chegar a algo que necessite de uma intervenção pior. Entendi, doutora. Doutora, eu acho que, assim, falar em suicídio ainda é muito difícil para a sociedade. Sim. Porque o suicídio ainda impacta tanto, mesmo nós estarmos vendo tantos casos aí pelo mundo, né? Por que ainda tem esse impacto? Antes era muito menos falado do que hoje em dia, né? Hoje em dia, a campanha do Setembro Amarelo, ela vem para diminuir esse estigma, quebrar esse tabu. E a gente tá vendo que cada vez mais se fala mais sobre isso abertamente. Hoje, no Brasil, o suicídio é um problema de saúde pública. A gente chega a 14 mil suicídios por ano, que em média 35 por dia. Então, é um problema de saúde pública. A gente tem uma delicadeza de falar sobre o assunto, eu acredito, pelo medo e por não saber como abordar. Então, medo de alguém chegar e falar, olha, eu tô pensando em suicídio. Como que eu vou abordar isso? Como que eu vou tratar isso? Né? Então, assim, a gente evita falar com medo de que aconteça algo pior, ou se eu falar, eu vou estimular a pessoa a fazer. Então, a gente precisa estar ali sabendo, observando aquele cotidiano daquela pessoa, que é sua amiga, sua familiar, vendo mudanças sutis que acontecem ali, para conseguir identificar que aquela pessoa não tá bem, né? E o que tá acontecendo com aquela pessoa. Entendi. Muitos colocam que a depressão é a doença do século.
toda pessoa que pensa em suicídio tem um grau de depressão? Vamos lá. O que geralmente leva a pessoa a cometer o suicídio? A gente vê o suicídio nas escalas de, por exemplo, as pessoas que mais cometem suicídio no mundo são transtornos de humor. Aí entra o transtorno depressivo e o transtorno bipolar. Segunda, transtorno por álcool e substâncias. Isso são as prevalências, né? Terceiro, psicoses. Aí pode entrar esquizofrenia ou outras psicoses. Quarto lugar, transtornos de personalidades. Aí a gente chama atenção por borderline, mas pode ter outros também. E em quinto lugar, as doenças não diagnosticadas, então aqueles que não têm diagnóstico de depressão, então, ou de transtornos psiquiátricos, perdão. Então pode sim ter a questão do suicídio por não ter nenhuma doença psiquiátrica diagnosticada. O mais comum que a gente vê é aquelas que o paciente já estava depressivo, né? Mas todas essas causas que eu citei são causas relevantes para a gente lembrar do suicídio. Entendi. Afinal, pessoas que pensam em suicidar-se apresentam sinais e sintomas? Pode ter algumas pessoas que apresentam e tem outras que não. Aquela frase, ele fez para chamar atenção. Isso é errado a gente falar, porque no momento de impulso, pode até ser que ele não queria totalmente cometer o suicídio, mas no momento de impulso ele pode conseguir. Então essa frase de ele fez para chamar atenção, nós psiquiatras, nós profissionais de saúde não podemos usar essa frase. E assim, homens, a gente sabe que homens cometem muito mais suicídio que mulheres. As mulheres tentam mais, mas os homens tentam menos. A gente tem algumas classificações, por exemplo, término recente de relacionamento, por exemplo, perdeu o emprego, tá endividado, exatamente, dívidas. Então, dependendo da cultura, né, a dívida pesa muito pra pessoa. E entre N motivos, né, tem fatores genéticos que são não modificáveis. Então, teve alguém na família que teve suicídio, um avô se suicidou, é um paciente de alto risco, né? Então, assim, começou a mudar o comportamento, mais calado, mais afastado, falando frases como, é melhor eu nem estar vivo, não tem importância nesse mundo. São frases que precisa, você que tá ouvindo, servir de gatilho. Não, tem alguma coisa errada. Vamos no psicólogo? Vamos no psiquiatra? Deixa que eu te levo. Vai com a pessoa, né? Então, são essas frases que, às vezes, as pessoas, a gente, no dia a dia, na correria, acaba ignorando, né? Entendi. Não sei se a doutora vai concordar comigo, mas antigamente, nós que éramos da área da saúde, a gente ouvia muito assim: quem quer se matar não fala. E a gente sabe que agora é totalmente o contrário. Quem quer se matar, fala, dá sinais. Isso é verdade, doutora? Tem dos dois lados, né? É a mesma coisa, a gente volta a falar. Quem fica tentando muito, quem tem diversas tentativas de suicídio, nunca vai se suicidar. Isso é mentira, né? É a mesma coisa aqui. Conheço casos de gente que nunca nem falou, nem citou isso, mas fez todo o planejamento, arquitetou, fez tudo. E ocorreu o suicídio. Então, essa frase também não se encaixa, não é real. Tem pessoas que pedem ajuda e tem pessoas que não pedem, apenas muda esses comportamentos que têm que ser identificados, né? Ou às vezes passa despercebido e ninguém é culpado por isso, mas que dá alguns detalhes de que não tá legal, tá mais afastado, né? Tá mudando o cotidiano, começou a beber mais, começou a usar algum outro tipo de substância. Então, são esses pontos que a gente tem que ficar em cima, né? Em alerta. Doutora, você falou muito dessa questão em ficar em alerta segundo esses sinais que as pessoas apresentam. Mas nós mesmos, quando a gente sabe que a nossa saúde mental não está legal, qual é a hora de procurar um profissional de saúde? Isso é um ponto bem importante. Às vezes vem na consulta o paciente e fala: doutor, olha, só tô aqui pra tirar uma dúvida. E eu acho isso muito legal, porque tem esse ponto de que o psiquiatra, ele vai te deixar sedado, ele vai pesar a mão e te deixar, você vai sair com uma receita de um benzodiazepínico. E não é assim que funciona. Hoje em dia a gente tá muito mais aberto à comunicação, a falar com esse paciente, a entender, né, ser empático, respeitar o limite do paciente. E é legal ter essa questão quando começa a ter prejuízo. Então, eu antes gostava muito de me cuidar, antes eu gostava muito de ir numa academia, nossa, eu adorava sair com meus amigos, hoje eu já não vejo mais graça, hoje eu já não quero mais.
né? Eu já não vejo prazer naquilo, choro muito fácil, eu tenho angústia, uma sensação ruim no peito, ou tenho crises ansiosas, me falta o ar, começa a ter taquicardia do nada, será que eu tô infartando? Busque ajuda de um profissional, né? Conversar com isso. Tem alguma coisa que tá te angustiando e você não vê saída para aquilo. Existe, né? E existe pessoas que querem te ajudar e que podem te ajudar. Entendi. Gente, o papo tá ótimo, mas eu preciso chamar os comerciais. Aguardem aí. Cuidar dos cabelos vai além da estética, é parte da saúde. Amanda Vieira é especialista em saúde capilar e tricologia. Através da terapia capilar, ela auxilia seus pacientes a conquistarem cabelos lindos e saudáveis. A terapia capilar, quando realizada por um profissional qualificado e com formação especializada, traz excelentes resultados e transforma não só o cabelo, mas também a autoestima. Agende já sua consulta com Amanda Vieira. Confiar nos profissionais que cuidam de quem você ama faz toda a diferença. A Clínica Vila Vida é referência em cuidados geriátricos há mais de 10 anos em Lins. Oferecemos assistência 24 horas para pós-operatório, residência permanente e centro-dia, com equipe médica especializada e atividades diferenciadas. Para mais segurança, contamos ainda com ambulância própria. Clínica Vila Vida. Cuidar é a nossa essência. Voltamos, pessoal! O papo tava ótimo e vai continuar ótimo. Então vamos continuar. Só que agora, doutora, vamos falar um pouquinho mais sobre depressão. O que é depressão? Depressão é um estado, é uma alteração de humor, né? Primeiro a gente trata como transtorno de humor, em que o paciente ele pode ter uma tristeza, uma tristeza, uma angústia, uma falta de prazer, que a gente fala que também é muito importante, assim como a tristeza. Então, ele perde o prazer nas coisas que antes não tinha, fica choroso, pode ter perda ou aumento de apetite, então pode acontecer as duas coisas, pode ter aumento do sono ou diminuição do sono. Então, são várias características que junto caracterizam. Pode ter também, a gente fala como leve, moderado, grave, gravíssimo. Então, por exemplo, dependendo do prejuízo que essa pessoa tem, a gente tem que avaliar durante a consulta qual que é o prejuízo que ela tem com esses sinais e sintomas que ela me traz. E aí, assim, eu consigo caracterizar. Não, é uma depressão leve, é uma depressão moderada, não, é uma depressão que realmente é uma depressão grave. Porém, nenhuma delas devem ser desconsideradas. Isso é só para um grau de avaliação médica mesmo. Entendi. Doutor, eu não sei se você, assim, concorda, mas antigamente a fala que as pessoas falavam assim, diagnosticava alguém com depressão ou nós acreditávamos que algum paciente nosso estava com depressão, a pessoa já virava e falava assim, é frescura. Da onde veio essa cultura de que depressão é frescura? Eu acredito que antigamente as pessoas tinham trabalhos mais braçais, a gente tinha a parte da psiquiatria só ia no psiquiatra quem tinha um transtorno mental muito grave, né? E aí existia na época os manicômios, então tinha ainda existe esse estigma de que, o psiquiatra é médico de louco, né? Então só ia quem realmente não sabia mais o que fazer com aquele familiar em casa. Então isso foi tomando muito conta, veio muito forte isso. E eu acredito que depois da pandemia, as pessoas têm uma facilidade muito maior de acolher, de entender, de falar a respeito, não, eu trato uma ansiedade, não, eu trato uma depressão, não, eu tenho isso. Então, assim, eu acredito que isso venha de algo do passado mesmo, de ter sido essa resistência de ir ao psiquiatra. Entendi. A depressão, ela pode afetar a vida social, familiar, profissional, ou às vezes a pessoa tem a vida normal, mas está depressiva? Ela pode manter o funcionamento da vida normal. Então, assim, por exemplo, a pessoa perde o prazer nas coisas, mas continua fazendo. Então, a pessoa tem uma tristeza, nossa, não tô legal, é uma angústia o dia inteiro, mas ela precisa continuar a vida e ela consegue seguir essa funcionalidade. Só que ela tem o quadro depressivo, que precisa muitas vezes ser tratado, seja com psicoterapia, as medidas comportamentais, ou se precisar uma medicação. Entendi. Se eu conheço alguém que está com esses sinais e sintomas, o que eu devo fazer, doutora?
Primeiramente, conversar com essa pessoa, né? Pra entender se precisa de ajuda, se precisa conversar, né? Se tá acontecendo alguma coisa mais séria. Se oferecer pra marcar talvez uma terapia. Tem pessoas que têm um pouco de resistência, né? De ir pro psiquiatra de uma vez. Então, marca um psicólogo. Psicólogo é um profissional que vai conseguir avaliar também se ele realmente precisa passar pelo psiquiatra. Às vezes, só com a terapia, com medidas comportamentais, hábitos de vida, já consegue resolver grande parte ou até mesmo tudo, né, que o paciente está sofrendo ali. Ai, muito legal você falar isso, porque eu já venho falando em outros programas, a gente vive uma hipermedicalização no Brasil. Com certeza. Né? Que as pessoas acreditam que a vai cura mudar tudo. ou o tratamento está à base só do medicamento. Quando eu estou falando nesse caso de depressão ou outros transtornos mentais, o medicamento ele se faz necessário, né, doutora? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. E quais outras alternativas que poderia ajudar essas pessoas no tratamento? A psicoterapia é um aliado muito importante, assim, né, fazer em conjunto esse tratamento com o terapeuta. Então, os meus pacientes, eu tenho muitas vezes o contato do terapeuta, a gente fica em contato um com o outro, para intermediar, para ver o que precisa, o que não é necessário. Atividade física, então exercícios de moderada intensidade, né, então, assim, a pessoa se movimentar, principalmente para transtornos ansiosos também, isso é muito importante. Os hábitos de vida saudáveis em geral, então alimentação, a gente sabe que quanto mais inflamado o corpo tá, é mais difícil de sair disso. Hoje vivemos numa geração de medidas rápidas, a gente quer tudo muito rápido, muito imediatistas, e quando não tem a gente se frustra. Então, o medicamento, eu explico que é uma parte do tratamento. O paciente precisa fazer o resto também. É óbvio que o paciente que está num quadro grave, que não consegue levantar da cama, eu não vou falar para ele, vai lá, vai fazer academia, viu? Vai correr 2 horas por dia. Ele não vai conseguir. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai melhorando isso e inserindo isso no tempo que o paciente conseguir, né? Então, mas isso é muito importante em conjunto. Entendi. Uma dúvida minha agora, doutora. A pessoa que ela tem esse perfil mais depressivo, ela é uma pessoa que ela tem que ficar em constante tratamento ou ela tem alta? Então, é aí que a gente precisa avaliar. Na consulta psiquiátrica, eu gosto de avaliar quantos episódios esse paciente teve na vida dele. Então, é o primeiro quadro depressivo? Qual que é a idade desse paciente? É o primeiro quadro depressivo? Qual que é o histórico familiar desse paciente? Quantas pessoas na família dele, de sangue, tratam algum transtorno? Porque isso é muito importante a psiquiatria. Então, assim, um episódio depressivo, o primeiro, o prognóstico é muito bom. O segundo, a chance de ter um novo quadro depressivo aumenta muito. E o terceiro chega a 90% de ter um novo. Então, assim, existe a alta, com certeza existe. Mas quando existem vários episódios ao longo da vida, episódios graves de pensamento de morte, ideação suicida, hospitalizações, histórico familiar muito intenso, uso de substâncias, a gente tem que ficar muito cauteloso. Então, tem paciente que até pode tirar a medicação, por exemplo, segundo episódio depressivo, tirou a medicação, tá bem, medida comportamental, terapia, eu gosto de acompanhar. Então, eu falo, fica voltando de 3 em 3, 6 em 6 meses, vai trocando aí um feedback, eu gosto de avisar todos os sintomas, então sentiu isso, sentiu aquilo, não espera piorar. Vem, bate um papo, a gente avalia para ver se precisa voltar. Então, sim, existe a alta, mas existe também os quadros que necessitam de uma atenção maior. Exatamente, de um acompanhamento maior. Entendi, doutora. Agora, nós temos um quadro que eu amo aqui, que nós chamamos de mitos e verdades. Eu vou falar algumas afirmações para você e você vai me dizer se é mito ou verdade e faz algumas considerações. Pode ser? Pode. Então vamos lá, pessoal. Primeira delas. Pedir ajuda é sinal de fraqueza? Mito. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento da vida. Então vamos Isso lá. não é vergonha, gente. Vamos lá. Segundo, a depressão pode ser tratada e controlada com um acompanhamento profissional? Com certeza, verdade. Então vamos lá. Continuando. Depressão é apenas tristeza ou falta de força de vontade? Mito, né? Muito mais interno, né? Fatores internos, externos. Então não seria só força de vontade. Entendi. Quarto,
falar sobre saúde mental ajuda na prevenção do suicídio? Ajuda. A paciente se sentir acolhido e poder falar sobre aquilo que angustia ele, ajuda, né, no sofrimento, ajuda a enfrentar o momento que tá passando. Então, sim, por isso, da campanha Setembro Amarelo. Entendi. Então vamos lá, doutora. Se você fosse hoje deixar algum recadinho para os nossos espectadores, qual seria? O recado é que hoje em dia a gente vive num mundo tão acelerado, tão midiático, para não se comparar. Então, regular muito suas atividades, seus hábitos de vida, cuidado com o conteúdo que você consome nas redes sociais, se comparar com as outras pessoas, a vida de ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos, qualidades, todos nós precisaremos de ajuda algum dia, e não deixe isso piorar. Procure ajuda, procure um amigo, converse com uma pessoa que você confia. Não tenho ninguém para confiar. Liga no CVV 188, que são voluntários 24 horas para ajudar, eles são preparados para isso. Então, é isso. Então, vamos lá. Doutora, tô achando que eu tô com depressão, conheço alguém que pode estar em risco de suicídio. Como é que eu acho você? Pessoal, eu estou atendendo na Clínica Coroados aqui de Lins. Tem o meu Instagram também, para vocês estarem procurando lá. Tem o meu WhatsApp já no link. Procura ajuda, nem que se marque uma consulta só pra gente bater um papo, conversar, ver se precisa realmente, né, de intervenção. E eu fico muito agradecido, muito feliz. E eu que agradeço, pessoal. Então, como a doutora disse, então lá no Instagram você já acha o WhatsApp dela, vai estar aqui embaixo, tá? Na barrinha, o @ dela do Instagram, né, doutora? Então, acha ela no Instagram, já chama ela no WhatsApp e vamos tratar disso daí, tá? Então, Setembro Amarelo tá aí, é uma campanha que a gente realmente precisa levar em conta, né? E a gente tem muito pra conversar ainda sobre isso, né? Com certeza. Então tá certo, doutora, muito obrigado pela sua Obrigada presença. a vocês. O programa foi maravilhoso e eu acredito que eu terei que chamá-la novamente porque tem muita coisa pra gente falar. Com certeza. Tá bom, então, gente, muito obrigado e até mais.